Bom, eu vou falar para vocês agora no JSON, né? É uma ideia dele, é uma ideia simples, né? Não é uma ideia muito complicada, porém é importante que vocês aprendam alguns conceitos básicos dela. A gente vai estar executando alguns modelos, alguns exemplos de regras e tudo mais, mas como qualquer linguagem de programação, vocês vão ter que tomar bastante cuidado com a escrita, a digitação, porque se você digita alguma coisa errada, ele também não vai executar, ele vai dar vários erros. Então, são características. Então, o JSON, ele tem essa ideia dele, né, onde vocês têm as características, né, de aqui é onde vocês vão escrever o seu programa. Reparem em duas coisas importantes, que toda vez que você tem um arquivo do JSON, você tem como se fosse um arquivo de configuração que tem essa especificação de mas2j, tá, que seria o arquivo principal, que vai chamar todos os agentes. Os agentes são descritos com arquivo .asl, tá? Então, quando você tem a extensão ASL, você está falando dos agentes. Então, eu tenho um projeto principal, que é chamado, nesse caso aqui, Domestic Robots, .mas2j, que é o projeto principal, onde nele eu tenho 3 agentes, o onware, o robots e o supermarket. Nesse caso aqui, vocês estão vendo o código do robots, né, que ele está aqui ativo e tudo mais, para você verificar, no caso, as crenças, os objetivos. Não assustem, porque é só um exemplo, principalmente para mostrar a IDE. Essa é a ideia dele, ele tem a particularidade, né, da escrita. Percebam que está tudo coloridinho, bonitinho, principalmente para facilitar o desenvolvimento. Uma coisa muito importante que o JSON tem é o que a gente chama inspetor de mente. É como se fosse, na linguagem de programação antiga, lá, iniciais que vocês viram, em algoritmos 1, algoritmos 2, é o debug, né? Só que ele é um debug diferente, porque vocês estão tratando de agentes, então por isso que o nome dele até é um que a gente chama inspetor de mente. Por quê? Ele vai definir quais são as crenças que estão sendo executadas a cada ciclo, né, que ele está executando, quais são os eventos selecionados baseados nessas crenças, e abaixo dele nós temos as intenções que vão ser ativadas em cima dessas crenças, né, e em cima disso, né, cada intenção vai ter uma ação específica que eu vou estar trabalhando. Então, percebam aqui o inspetor de mente, né, o Mind Inspector, ele é bom principalmente para vocês identificarem qual está sendo o erro, o que está sendo executado, qual a problemática, porque ele ajuda bastante a debugar e ajudar, no caso, vocês a trabalhar linha a linha que vocês estão executando. Então, sempre tentem trabalhar com Mind Inspector, porque vocês vão ver que facilita bastante a vida. A execução do projeto, ela pode ser feita, deixa eu voltar, ele vai estar atrapalhando, mas ele está aqui, ó, deixa eu só, ele não vai aparecer. Ele é feito pelo execução, ela é aqui, né, no caso, vocês geralmente fazem a execução do arquivo de configuração, que seria a extensão .mas2j, tá, para executar esse projeto, né, então aqui nós temos, e o debug dele é bem sugestivo, né, nós temos uma setinha, né, para fazer a execução, sempre cliquem, não quer dizer que não, você pode, por exemplo, estar com a ASL aberto, porque você geralmente está com um projeto aberto apenas, ele automaticamente executa. Não necessariamente você está com um arquivo de configuração, você pode estar em outro arquivo para fazer a execução do projeto. Quando você executa o projeto, ele abre essa tela que a gente chama de console, né, do JSON. Se vocês notarem uma coisa importante, ele dá um nome do agente entre colchetes, tá? Sempre que tá falando, tá? Ele sempre mostra o agente, e nesse caso aqui eu dei um print, né? O famoso Hello World, que vocês já conhecem. Então, o JSON, ele trabalha com essas características, lembrando, para parar aquela minha execução, né, ou dar um pause, né, em si, né, de repente você quer executar devagarzinho,
Ou você quer, por exemplo, fazer um debug que chama o Mind Inspector, né? Então, ele faz, são características em si, vocês devem usar muito esse stop, né, principalmente, e o debug, se vocês quiserem trabalhar, principalmente, o conceito do agente em si, sendo executado passo a passo e verificando o que ele está acontecendo. Ele também dá umas características de source para ver o código dele, né? New agente, para criar um novo agente, que o agente quer matar, aquele agente está sendo executado em si. Mas os principais são esses daqui que a gente sempre vai estar trabalhando, tá? Lembrando que a gente falou do conceito de crença, está falando bastante esse conceito de crença. Todas as funções que o JSON trabalha, utiliza e trabalha com esse conceito de crenças, né? Então, ele armazena essas informações que vão ser percebidas, né, pelo ambiente. Então, as informações, elas vão ser percebidas e elas vão acionar outros eventos dentro dele. Então, a base de crença, geralmente, ele é representado o que a gente chama de predicado da lógica tradicional. Então, ele vai representar algumas particularidades. As crenças, né, eu tenho as percepções que a gente vai falar do ambiente, essas percepções do ambiente, vocês geralmente coletam elas através de um sensor, alguma coisa desse tipo. No nosso caso aqui, a gente não tem como trabalhar isso, né, muito aprofundado, então eu vou dar essas crenças para o meu agente. Essas crenças, elas vão ser, na verdade, adicionadas, eu vou mostrar como, e eu tenho outros tipos de crenças que vão ser adicionadas, por exemplo, as anotas mentais, né, que vão ser adicionadas, que aconteceram, e elas vão ser adicionadas caso algum plano seja executado. E a comunicação também é uma forma de receber um tipo de crença. A gente vai mostrar tudo isso no JSON. Percebam que alguns exemplos de crença, no caso, salário 5.000, né, alto, giba, né, mission started, né, são exemplos, né, de crença. Detalhes importantes a saber, né, no caso, toda crença inicial deve terminar com esse ponto, é um erro quando vocês não colocam esse ponto final, tá? Escreveu a linha, é uma crença, ponto final. Escreveu outra linha, é uma outra crença, ponto final. Outro detalhe, percebam que o início da palavra sempre em minúsculo, tá? Então, são características do JSON, tá? Se vocês querem negar, que é provável que vocês podem fazer, a gente pode trabalhar, no caso, com o tio, né, que faz, no caso, a negação, quer dizer, a missão não iniciou, né, então você está negando. Então, uma coisa importante, principalmente quando a gente fala de crenças, porque vocês estão colocando as características e, por exemplo, se você quer falar que o Giba não é alto, né, no caso, você nega aquela afirmação que você fez, em vez de falar, por exemplo, baixo Giba, por exemplo. Então, você nega e, no caso, faz a negação daquela afirmação, que, na verdade, acaba sendo um outro tipo de crença, mas que ajuda. Então, por exemplo, as crenças, nós temos as características editora William, né, no caso, se ele for uma crença inicial, aqui já tem um erro, porque ela está faltando o meu pontinho final aqui, né, os objetivos, que a gente chama de alcançar, nós vamos verificar cada um deles, que a gente vai trabalhar bastante com isso. Escrever um livro, né, aí vai ter um detalhe, né, desse, que a gente vai chamar de plano, e ele é como se fosse chamar uma função, mas vem dentro lá do corpo do seu texto. E teste, né, no caso, verificar se aquilo lá está na base de crenças, se já foi verificado em si. No caso, são formas e características de se trabalhar. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma crença que vai ser adicionada no JSON, né, onde eu falo salário 5.000, eu vou lá criar, escrever ela no Mind Inspector, onde eu tenho salário 5.000, aí se vocês executarem o debugando, né, fazendo o Mind Inspector, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar para você que ele tem uma crença que o salário, né, dele é 5.000. Então, e outro detalhe importante, aqui não dá muito para ler, tá meio, assim, meio apagadinho, mas é source self, quer dizer, é uma crença dele mesmo, tá?
Detalhes importantes, você tem o run, né? Nesse caso, não adianta você executar mais de uma vez, porque eu só tenho uma linha de código aqui. E vocês têm aqui os agentes, ó. Você tem um agente chamado sample e um agente chamado Big Brother. Então, você pode, por exemplo, selecionar esse agente aqui e verificar o que foi executado naquele agente. Então, você pode escolher, e todos os agentes que você criar, claro, vai estar relacionado aqui. Então, qual a crença que ele adquiriu? Ele adquiriu uma crença que o salário é 5 mil. Então, são características, né, que a gente vai trabalhar, né, nessa parte da linguagem em si, importantes para a gente desenvolver em si os códigos em si. Nosso primeiro exemplo, né, clássico, que eu gosto muito de brincar com o hello, né, que seria o hello mundo, vocês vão ter duas características. Eu vou atentar para vocês duas coisas. Lembra que eu falei que vocês vão ter um arquivo, mas, né, no caso, um arquivo de configuração. Eu coloquei junto, né, mas essa aqui seria o código, né, do seu agente, né, do seu primeiro arquivo inicial de configuração. Outro detalhe, aqui eu só coloquei o nome do meu agente, tá? Isso aqui não é para ser digitado. E esse cara aqui é o meu código em si, que vai ser o meu código do meu agente, tá? Então, esse aqui seria o arquivo agente ASL digitado, tá? E esse aqui seria o meu arquivo de configuração. Esses dois aqui, ó, esse aqui é um arquivo, tá? É diferente desse daqui, que são arquivos diferentes. Eu vou mostrar para vocês, tá? No JSON, como funcionar esses detalhes. Deixa eu... Detalhes importantes quando a gente está trabalhando com o JSON, tá? Que eu preciso que vocês tomem esse cuidado, tá? Quando vocês vão criar alguma coisa no JSON, todos estão vendo a telinha do JSON, do JEdit? Sim, professora. Tá bom. Qualquer coisa que vocês não tiverem, tá com dúvida, é só falar, tá, gente? Por favor. Tá. Então, vamos lá. Aqui vocês têm um arquivo em branco, detalhes, né? Onde você vai criar um arquivo novo. Existem várias formas de criar, eu gosto muito de usar esses botõezinhos daqui, ó, que faz a criação, tá, dos arquivos da mesma forma, né, onde você faz todas as configurações, aqui você faz um novo projeto, não sei se dá para ver, um pouquinho pequenininho, mas são 3 homenzinhos, assim, né, em si, onde você, por exemplo, vai dar o nome do projeto, por exemplo, vou colocar projeto, hello, né? Percebam que o restante daqui eu não vou mexer, só se vocês quiserem, de certa forma, por exemplo, alterar a localização daquele lugar. Senhora, Então, não, desculpa, que não dá para ver a tela que abriu. Eu também não vi onde a senhora clicou, a senhora podia... Ó, aqui, ó. Ele é assim, ó, New Project. Deu para ver? Sim, já achei. Achou? Tá, mas também tem aqui, ó, gente, você vir, né, no arquivo da New, eu não sei onde que ele tá abrindo essas janelas, então, esse Jason tem hora que ele faz umas maluquices comigo que eu fico doida, peraí, deixa eu só ver se ele abriu. A opção aqui também do New Project, né, ele permite que faça a execução. Eu só fico só preocupada. Vocês estão vendo essa janelinha que eu estou falando do JSON? Que está assim, New JSON Project? Acho que não, professora. Só tá a tela do JSON aqui. Mas tá. Eu estava na dúvida com relação a isso. Deixa eu só ver o seguinte. Vou fazer o seguinte. Para não ter problema, eu vou apresentar a minha segunda tela aqui. Eu vou parar a apresentação. É que as janelas, ele verifica apenas, né? A tela inteira. Acho que ele...
Isso, acho que melhor assim. Ó, vou apresentar minha tela inteira, que aí não tem problema, porque só o aplicativo, toda vez que eu abrir, ele vai fazer essas maluquices que ele fez. Então, nós temos aqui o JSON, eu cliquei aqui em New Project, e aqui ele vai perguntar, estão vendo agora a tela? New JSON Project? Agora sim. Sim, agora sim. Agora sim, né? Então, aqui nós temos, você, por exemplo, pode escrever projeto Hello, projeto 1, tá? O nome que vocês quiserem. Centralize vai ser sempre esse, porque é um tipo de infraestrutura mais simples, que eu não vou aprofundar, até porque a gente não tem muito tempo para isso. Eu vou aqui em root location, onde vocês querem salvar, se vocês quiserem uma pasta específica, gravar uma pasta específica, é só vocês configurarem. Detalhe importante que toda vez que você cria um projeto, percebam que ele vai criar uma pasta chamada Project Hello. Então, vai ter uma pasta, né, para esse projeto em si. Todos os seus códigos vão estar ali. Então, eu vou dar um OK. Percebam que esse arquivo, o que acontece com ele? Ele já vem preparadinho. Quem é ele? Meu arquivo NAS2J, né? Ó, se vocês perceberem, é o meu arquivo de configuração. Aí ele já vem pronto, eu não preciso, vocês não precisam, por exemplo, ficar digitando tudo aquilo, nem criando. Então, é só vir aqui, dar um New Project aqui, ou aqui também, ele faz essa permissão também. Eu gosto de usar o atalho, mas vocês podem utilizar da maneira que vocês acharem melhor. E vocês vão vir aqui em agentes, né, e escrever o nome dos agentes de vocês. A partir do momento que você escreve o nome de um agente aqui, vocês vão notar que ele vai aparecer aqui. Nesse caso aqui, ele não... e outro detalhe, o console do JSON, ele tá... E tudo que você está fazendo, ó, Project Create, ele vai mostrando ali. Esse aqui não é o meu agente, eu vou colocar AG Hello, por exemplo, e vou dar ponto e vírgula. Olha o que aconteceu. Automaticamente, quando você cria um agente, digita aqui, dá o ponto e vírgula, o que ele vai fazer? Ele cria o nome do seu agente Hello ali. O que é mais fácil de fazer? Minha dica é você vir aqui nesse cara e dar um clique nele. O que aconteceu? Ele automaticamente já criou aquele arquivo ASL. Então, você não precisa vir lá aqui, que também seria um outro lugar para criar um novo agente, que seria do lado do project, tem o adicionar um novo agente. Você não precisa ter esse cuidado, né, de ficar criando. Então, você digitou ele aqui, pôs o ponto e vírgula, não pode esquecer. Lembrando, letra minúscula também, não pode ter espaço, tá? Evita caractere especial também, igual quando vocês trabalhavam as mesmas características, né? Então, você não pode colocar nada de espaço, senão ele dá erro. Ponto também, não utilizem, senão vai dar problema. Criei o agente aqui, clico nele, automaticamente ele abre o meu agente. O que ele também já vem? Muito bacana que ele já traz, seria um código inicial, que seria o nosso famoso Hello World, que vocês já estão acostumados, já brincam, como fala em qualquer linguagem de programação, geralmente a gente brinca com esse. Nesse caso aqui, eu tenho o que a gente chama de um objetivo, quer dizer, por que ele é um objetivo? Porque ele identificou a exclamação ali, e meu ponto final, quer dizer que ele não detalhou. Para mim detalhar esse objetivo, ele utilizou o mais e o exclamação detalhando esse objetivo. Nós vamos entrar em cada característica dele. Eu vou só executar esse código, tá? Só para vocês visualizarem. Olha o que acontece, ele executa, né? Não tive nenhum problema. Minha sugestão, quando vocês estiverem fazendo a instalação, criem esses arquivos iniciais e executa dessa forma, igual eu mostrei, não mexendo, não digitando nada, só digitando o nome do agente, automaticamente criando esses códigos. Então, você tem o agente hello, né, que vai, na verdade, dar um hello world. Vou parar a execução, né, o ponto print, a maioria, a gente já trabalha com esse arquivo, com esse tipo de função, né, em várias linguagens, né,
o que vai modificar essas características que eu falei anteriormente. Então, é bem simples de se criar, né? Então, toda vez quero criar um novo projeto, venho aqui, New Project, ele vai te perguntar como que é o nome do projeto. Lá no Project, ele vai criar esse MAS2J, vocês vão digitar o nome dos agentes que vocês querem, digitou ponto e vírgula, ele aparece aqui embaixo. Quando ele aparecer aqui embaixo, é só dar um clique nele. Se vocês quiserem criar mais de um, ponto e vírgula, escreve aqui o nome do outro agente, ponto e vírgula, e continua. Esse agente, no caso, ele já vem com esse código pronto. Lembrando que isso daqui são formas de a gente colocar comentários no nosso código, né? Isso aqui é o código, ele falando que é o agente hello no projeto chamado projeto hello.mas2j. Então, quando você cria dessa forma, ele automaticamente já cria um modelo padrão. Esse daqui, ele está separando as partes, né, do código, que a gente chama de crenças iniciais e regras, objetivos iniciais e os planos, que são detalhamento daqueles objetivos. Então, ele já cria essas características e vocês colocam o código. Lembrando que esse start, por exemplo, se eu escrever início e vim aqui colocar início, é como se fossem as variáveis que vocês já conhecem. Vai funcionar do mesmo jeito. A única coisa é que o exemplo que ele trouxe foi um exemplo em inglês. Mas o que a gente conhece, né, é esse cara aqui, chamado Olá Mundo, que é um código que a gente já trabalha, né, em todas as linguagens de programação. Eu vou dar só um debug rapidinho aqui, só para vocês verem o Mind Expector desse agente hello. Ele tem, no caso, como ele não tem nenhuma crença, nesse caso, ele não vai mostrar nenhuma crença em si especificada, porque ele já teve um objetivo e já foi colocado aquele objetivo ali. Deixa eu só, para debugar direto, deixa eu dar um stop, essa opçãozinha lá do insetozinho, né, do lado da execução. Lá. Ele cria esse MAS console do projeto Hello, ele vai fazendo as verificações. Estou debugando desde o início. Como eu dei anteriormente no final, ele já me deu o resultado final, tá? Aqui eu estou fazendo a execução. Quais os eventos que eu tenho? Ele fala lá, você tem um início, né, um plano chamado início. Quais são as intenções, né? Então, ele seleciona esse plano, lá tá o céu de selecionado, eu vou executar, e ele já executa o meu, no caso, o meu print lá na tela. Como é um exemplo simples, ele não tem muita informação, vocês já notaram que, ele tem o início, onde ele seleciona o evento, e o final. Não tem muitas opções, porque vocês não têm muitas crenças, nem muitos planos. Vou fechar aqui, tá? Eu gosto bastante que vocês trabalhem com o debug, então, se você começar debugando, você vê parte a parte. Se você fizer o debug no final, depois que executar, você geralmente vê as opções finais daquele projeto, tá? Tá, o exemplo que eu dei para vocês, eu falei para vocês que eu tinha um projeto Oi Agente, né? Então, eu vou descrever exatamente agora, eu vou criar, né, esse projeto, vou colocar Oi Agente, tá? Como tá lá na apresentação do PowerPoint, tá? Só para vocês terem uma ideia. Automaticamente, o que o JSON faz? Ele fecha qualquer projeto que esteja aberto, principalmente para ajudar na organização, mas você pode configurar para que fique aberto. Eu sugiro que não, sempre deixe ele fechar. Aí ele cria automaticamente um agente aqui, no caso, na verdade, eu acho que ele chamou um que eu já tenho aqui, mas ele vai criar, ele abriu, não, ele não trouxe, ele criou, no caso aqui, eu digitaria, no caso, agente, né, nesse caso, que ele já tá lá, eu clico aqui, ele vai abrir, por padrão, ele vai trazer aquele código que a gente já conhece, então eu vou copiar e vou colar.
Ctrl X. Aí é chato para Ctrl V e Ctrl. Tá? Eu tenho aqui duas crenças de início, né? Início e início 2. E eu tenho um detalhe dessa crença chamado início, e eu tenho um detalhe da crença início 2. Então, o que eu vou fazer se essas crenças existirem? Ele vai imprimir um print tudo bem e um print olá mundo, meu nome é. Então, ele vai fazer a execução daquela crença. Eu vou só substituir aqui, só para vocês entenderem. Início executando. Só para ficar. Início 2. Só para vocês entenderem qual está sendo executado. Crença, início executando, crença, início 2, executando. Início 2, executando. Percebam que eu posso escrever várias coisas, separado por vírgula, igual a gente já trabalha em algumas linguagens de programação, onde vocês vão ter essas características. Então, eu tenho duas, na verdade, crenças, né, que vão ser, vou colocar só no lugar certo para vocês não esquecerem. Eu tenho duas crenças chamadas início e início 2. Essas duas crenças vão ativar, né, dois prints, né, de tela, no caso, que seria crença início 2 executando, ou início 2, crença início 2. Aí meu nome é. Então, eu vou pôr para executar. Percebam que ele tem as duas crenças. Outro detalhe importante, que vocês, ele não é sequencial. Por exemplo, ele pode adquirir essas duas no mesmo momento, e eles pode ser que o início 2 execute primeiro, porque a primeira crença que ele for conhecer, ele faz execução. Então, tomem cuidado que ela não pode não ser sequencial na recepção daquela percepção daquela crença que é o início 2. Ele vai executar, igual eu falei para vocês, né, ele acabou executando o início 2 primeiro, meu nome é, crença, início, executando. Então, ele executou o primeiro, a primeira crença, e a segunda em seguida. Ele trocou, inverteu ali. O debug, nesse caso, se vocês vierem debugar, ele vai lá, as crenças que não apareceu anteriormente, né, e as anotações no caso. O que acontece aqui? Aqui vocês já estão no resultado final, né, execução final. Agora, se vocês derem o debug, vocês olham a execução em si, quer dizer, ele adquirindo a crença, então vamos lá, clica no agente, você adquirindo a crença lá, início 2, adquirir a crenças, os eventos, né, que ele pode selecionar essas duas. Percebam que ele selecionou início 2 primeiro, né, para fazer a execução, depois ele selecionou o início e fez a execução lá, fez os prints que eram necessários. Vou fechar aqui. Se eu, por exemplo, falar que eu não quero que escreva início 2, eu retiro ele, né? Vou colocar aqui. O que vai acontecer? Ele só vai executar a crença, uma crença, porque eu não tenho a crença mais, por exemplo. Se vocês debugarem agora, usarem o Mind Expector para verificar, olha o que acontece. Eu tirei início 2, então, quais são as crenças que ele tem? Ele só tem a crença que é chamada início. Então, se eu só tenho essa crença, ele vai lá e detalha qual o plano que eu vou executar, que é esse outro. Ele vai e executa, ele não mostra print, essas coisas, faz a execução. Então, inicialmente, eu tinha as duas crenças. Agora, se eu pegar e falar que eu não tenho nenhuma crença, o que acontece? Ele não vai executar nada, porque a crença que ativa. Então, ele mostra lá que o JSON está executando, porém, ele não vai fazer nenhuma execução, porque é a crença, geralmente, ou um objetivo, que faz com que eu consiga executar alguma ação em cima daquelas funções ali. Então, essas são as características, né, no caso do JSON em si, principalmente as características iniciais. Agora, deixa eu fechar, não, eu vou criar um novo. Um outro exemplo que eu gosto de brincar, né, no caso também, são exemplos clássicos, onde eu vou criar de novo aqui,
um novo projeto, dessa vez um projeto chamado Room. Não sei se eu tenho ele aqui, mas eu não tenho. É um projeto chamado Room, onde eu vou ter 2 agentes. Um chamado, percebam que, ó, eu posso escrever na linha de baixo, sem problema nenhum. Claustrofóbico. E um agente chamado paranoico. Esses 2 agentes, ele tem 2 características, um vai querer fazer uma coisa e o outro vai querer fazer outra coisa. Detalhes importantes, vamos lá, claustrofóbico, o código dele também já está, vamos dizer assim, prontinho, né, onde eu vou, tá detalhado lá também na apresentação do PowerPoint, onde eu vou pular, deixa eu só apagar aqui. Recortar, só sair daqui, no caso ele vai ser uma crença. Eu só estou colocando nos lugares corretos, só para vocês identificarem o que é a crença, né, o que são os planos. Eu tenho um plano chamado, estou falando que a porta está fechada, então vejam a forma de eu escrever a crença. Ponto final, quer dizer que é uma crença, né, que eu tenho daquela situação. Tá, se a porta está fechada, quer dizer, se ela for verdade, o que eu vou fazer? Eu vou falar, eu vou mandar uma mensagem, né, porta fechada, vou abrir, dou um ponto e vírgula, eu retiro a crença que eu acabei de afirmar ali em cima, que a porta está fechada, adiciono uma crença chamada porta aberta e imprimo que a porta está aberta. Percebam que aqui, nesse caso, eu tenho várias linhas de comando, né, dentro da detalhação, do detalhamento da minha crença, onde, para mim, adicionar uma crença dentro do corpo, né, percebam aqui que ele usa essa estrutura, né, que a gente está trabalhando aqui, que quer dizer, se a porta está fechada, quais as minhas ações? Então, eu vou fazer, vou imprimir, né, no caso, porta fechada, vou abrir, vou retirar a crença de porta fechada, isso daqui nada mais é que remover, né, a crença, né, que vocês estão fazendo, e eu falo assim, bom, se a porta está fechada, então eu vou adicionar, não está mais fechada, ela está aberta, então vou adicionar a crença dentro do meu... Por que é diferente? Porque aqui vocês estão nas crenças iniciais, e aqui você é como se estivesse mandando uma informação nova. Então, quando vocês estão dentro desse corpo aqui do detalhamento de um plano, para remover o menos, para adicionar o mais, tá? Então, adiciona a crença. E aqui ele manda uma mensagem. Então, vou executar aqui só para vocês terem uma ideia. Porta fechada, vou abrir, porta aberta. Então, ele foi e abriu a porta. Então, ele tem a crença. Se eu debugar essa informação, vocês vão ter essa informação aqui. Vamos lá. A gente está com o claustrofóbico aberto. Aí, eu vou iniciar, vou executar. Ele tem uma crença que a porta está fechada. Se a porta está fechada, ele vai fazer a execução, vai fazer exatamente no caso, vai remover a crença, né, quer dizer que a porta está fechada, e vai, no caso, adicionar a crença que a porta está aberta. Percebam que ali, ó, a única crença que eu tenho é que a porta está aberta, e ela inicialmente estava fechada. Então, as crenças são aquelas atualizações do que está acontecendo com o mundo ali, com o ambiente que eu estou executando em si, tá? Aqui, deixa eu dar um stop. Tá? Eu tenho um outro agente, vou voltar lá no meu projeto, só que esse outro agente chama paranoia, né? Esse outro agente, ele vai falar assim, não, esse negócio de porta aberta não dá, então eu não quero assim, então eu quero fechar. Nesse caso aqui, a gente está mostrando... Nesse caso aqui, eu estou mostrando sem comunicação. As crenças são individuais. Um detalhe importante, quando eu colocar os 2 agentes para trabalhar,
eles estão trabalhando em conjunto no mesmo projeto. Então, vejam o que vai acontecer. Da mesma forma que eu adicionei a crença de porta fechada, dessa vez eu vou adicionar a crença, só que agora com os dois agentes em funcionamento, que a porta está aberta. O que vai acontecer? Eu vou executar, um adiciona uma crença e outro remove cada um tem um tratamento. Então, cada um, ele falou, ó, porta fechada, vou abrir, porta aberta. Porta aberta, vou fechar, porta fechada. Quer dizer, o agente claustrofóbico quis a porta aberta e o paranoico a porta fechada. Então, ele fez. Só que, professora, mas como assim? Eles estão trabalhando independentes, eles não estão trocando informação. A gente vai mostrar como funciona isso mais para frente. Então, eu tenho dois agentes trabalhando em ações diferentes. Agora, se vocês retirarem, por exemplo, essa comunicação aqui dele de porta aberta, por exemplo, do paranoico, ele não vai executar, porque ele não vai ter a crença. A única crença que vai ter, que vai ser executada, é do claustrofóbico. Então, ele nem ativa esse agente. Da mesma forma, se vocês virem aqui e tirarem, por exemplo, a crença de porta fechada. Deixa eu ver. Tá? Um detalhe importante. Não, ele executa só um dos dois. Vou debugar os dois juntos, só para vocês verem os dois agentes em funcionamento. Um detalhe importante, percebam que vocês têm aqui o claustrofóbico, ó, que tem as suas crenças, e o paranoico que vai ter as suas crenças. Então, os dois têm crenças separadas. Eu não estou falando que os dois têm as mesmas crenças, eles têm crenças separadas e cada um vai fazer uma ação. A crença que cada um tem é dele, é própria dele, então ele vai trabalhar isso de uma forma. Eu não estou trocando informações de um ambiente ainda, eu só estou falando o que é a crença de cada um, que cada um tem ali, tá? Então, eu tenho essas características. Agora, uma atividade que eu quero que vocês tentem fazer ao invés, né, de você criar o aberta, né, e fechada, isso daqui poderia ser substituído pela negação. Então, ao invés de vocês, por exemplo, utilizarem porta fechada, então vocês removam, por exemplo, fechada, em vez de falar aberta, por exemplo, vocês adicionam aqui nesse caso seria um não fechada, entendeu? Eu quero que vocês alterem esse código, né, no caso, para ter essas crenças de não fechada. E da mesma forma, alterar o código do paranoico. Em vez de usar um outro predicado, vocês adicionam a negação em si, para a gente verificar como faz, tá? Esse é uma atividade para vocês fazerem, tentarem executar. Esse código tá no Moodle também. E para vocês trabalharem e fazerem esse exemplo. Eu gosto sempre que vocês executem. Eu vou ficar sempre executando e sempre deixar um desafio para vocês tentarem fazer em casa também, tá bom?